As câmaras das religiões falsas e o vandalismo. Estávamos nesta seção de falsas religiões onde o sofrimento era intenso. O fogo nesta seção do inferno, nunca o vi na terra. Havia chamas ardentes que consumiam tudo pelo caminho. Havia lava de fogo por toda parte, as almas condenadas estavam todas em tormento e todas procuravam ajuda. Essas almas pertenciam a religiões falsas, pois se recusavam a aceitar Jesus em suas vidas. O inferno é uma prisão onde as almas são condenadas para sempre. Naquele dia, depois de visitar as câmaras das religiões falsas, eu estava deprimido e sem esperança em meu coração por causa do sofrimento dessas almas perdidas. Eu não podia aceitar que a humanidade pudesse ser submetida a esse grau de sofrimento e atrocidade. Eles estavam todos chorando, era cruel. Essas almas eram esqueletos e choravam por terem rejeitado o Senhor. Não havia paz, nem descanso, nem beleza neste lugar. Apenas ranger de dentes e gritos. Por um lado, as pessoas eram atormentadas por demônios. Por outro lado, as pessoas eram atormentadas por fogos do inferno que eram enormes. A dor era insuportável. Os homens não podem suportar esse sofrimento. O que estou tentando dizer a você, irmão, não são palavras vazias, mas a realidade. Todas essas almas nesta seção acreditavam em religiões falsas e rejeitaram Jesus. Quando eles caíram neste lugar, eles perceberam que estavam errados, mas era tarde demais. Eles choravam em um tormento insuportável. Quando estávamos saindo desta câmara do inferno, ouvi essas almas lamentando. Um deles estava dizendo: por que não aproveitei a oportunidade de crer em Jesus Cristo quando estava na terra? Porque eu não acredito na Bíblia como a única palavra de Deus. Mas era tarde demais para essas almas. Vi líderes de falsas religiões dizendo ao Senhor: agora acreditamos em Ti, Senhor, pois só Tu és Deus. Venha nos ajudar a sair deste lugar. Jesus disse a eles: vocês são Deus na terra e as pessoas olham para vocês como Deus. Agora você pode se salvar. Esses líderes disseram: só existe um Deus, o Criador do universo. É você. Nós te aceitamos hoje. Por favor, salve-nos deste lugar. Jesus continuou dizendo: tarde demais, tarde demais, tarde demais. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia dessas almas. O Senhor disse: tenho misericórdia dessas almas, mas os homens em sua tolice não querem andar no meu caminho. Quando os homens estão na terra, eles me tratam como se eu não representasse nada, como se eu não tivesse valor. Você deve entender que após a morte, os homens reconhecerão que não derramei meu sangue em vão pela humanidade. O Senhor disse essas palavras enquanto estávamos dentro da chama, saindo desta câmara do inferno. A vó no inferno. Quando saímos desta câmara, estávamos neste túnel escuro. Eu vi demônios entrando com almas cativas que estavam acorrentadas. Essas almas foram conduzidas às suas respectivas câmaras de tormento. Eles estavam passando com demônios. Essas almas choravam. Foi neste túnel que vi meu avô entre essas almas cativas. Fiquei chocado ao ver meu avô que gerou minha mãe neste lugar horrendo de tormento. Ele estava entre esses cativos. Quando ele me viu, ele me chamou pelo meu nome. Ele disse: Aston, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Volte. Foi a primeira vez que alguém me reconheceu no inferno. Eu estava preocupado. Eu disse: Senhor, este é meu avô. Eu vi que ele foi empurrado e arrastado por demônios. Foi insuportável. Eu queria segui-lo para tentar ajudar, mas a luz do Senhor me impediu de me mover. O Senhor disse: fique comigo, pois você está sob minha proteção. É muito tarde para seu avô. Ele escolheu viver do seu jeito. Seus atos o seguirão. Eu disse: Senhor, por que você me mostrou um membro da minha família? O Senhor respondeu: eu fiz isso para que você soubesse que o julgamento após a morte é severo para todos. Eu disse: Senhor, é aqui que essas visitas devem terminar. Não quero mais ver essas coisas. O Senhor disse: você continuará sua missão. Eu estava em lágrimas vendo como os demônios estavam pressionando meu avô. Quando comecei a testemunhar, mantive esse detalhe em segredo. Mas com o tempo, passei a entender que a verdadeira família são os filhos de Deus que guardam a palavra do Senhor. Eu estava me movendo com o Senhor atrás desses cativos que foram arrastados pelos demônios nesse beco. Câmara de vândalos. Mais tarde, chegamos a uma câmara do inferno, onde estava escrito: a prisão daqueles que destroem a propriedade pública. Havia uma escuridão densa neste túnel em chamas. Havia bestas impuras e demoníacas que se moviam neste túnel.
Também havia serpentes e demônios movendo-se neste túnel. Percebi que os demônios não descansam, eles estão sempre ocupados e ativos. Não havia descanso para esses espíritos imundos servindo ao diabo e eles estavam furiosos, desesperados para ferir. Reparei que o portão desta prisão era circular. O portão da prisão estava avermelhado e enferrujado e ardia com um fogo intenso. No topo do portão, estava escrito, a condenação daqueles que destruíram bens públicos. Eu disse, qual é o significado disso? O Senhor respondeu, o julgamento de Deus dizia respeito ao relacionamento do homem com seu Criador e também ao relacionamento do homem com seu próximo. De acordo com o princípio estabelecido, o homem deve proteger os bens e a propriedade pública de seu vizinho. Quando o portão desta prisão foi aberto, as chamas saltaram deste lugar com intensidade e violência. Isso era insuportável. Nem mesmo uma fornalha aquecida 7 vezes será igual a esse tipo de fogo. Mesmo os vulcões e sua força não irão corresponder ao fogo. Essas chamas saíram desta câmara com intensidade e nos cobriram quando entramos nas chamas dessas câmaras. Havia incontáveis almas gritando de dor e implorando ao Senhor. O que me chamou a atenção nesta prisão foi um grupo de pessoas que tinha pneus no corpo e esses pneus estavam queimando-os. Eles estavam dentro desses pneus e tentaram removê-los, mas não conseguiram. E esses pneus continuam a queimá-los. Eu vi que esses pneus diziam, justiça, justiça. Eu disse, Senhor, o que essas pessoas fizeram para sofrer assim? O Senhor disse, esses jovens estavam queimando pneus na avenida construída pelo governo na estrada que leva a um ministério governamental. Como resultado, o boulevard foi destruído quando começou a estação das chuvas. A estrada estava fragilizada pelos pneus que queimavam e não aguentava a chuva. E até hoje o boulevard está dividido em 2 e não pode ser usado. Esses jovens faziam parte do grupo de turbas que criava insegurança na cidade. Como resultado, o governo do Congo emitiu um decreto para prendê-los e matá-los em segredo. Como resultado, eles caíram neste lugar. Quando o Senhor falou assim, eu não acreditei. Eu disse, Senhor, quando uma propriedade do Estado é destruída, as pessoas não deveriam vir a este lugar por causa disso. O Senhor disse, o mundo deve ser informado sobre esta verdade. Quando esses jovens viram Jesus, clamaram a ele por libertação. O Senhor disse, aqueles que destroem a propriedade pública não herdarão o reino dos céus. Ao lado desses meninos, havia um homem que disse ao Senhor, tem misericórdia de minha alma. Reconheço que o que fiz foi errado. Dê-me outra oportunidade. Permita-me voltar à terra para dizer ao mundo para mudar seus caminhos. O Senhor disse, meu filho, você teve a oportunidade de se arrepender na terra. Este homem disse, Senhor, a Bíblia nunca mencionou essas coisas e eu nunca ouvi um pastor falar sobre isso. O Senhor disse, tudo está escrito na minha palavra. O Senhor disse, este homem estava alugando um condomínio onde havia um banheiro público, mas toda vez que ele ia ao banheiro se recusava a dar descarga e as pessoas reclamavam. E sempre que ele era suspeito de ser a pessoa que estava fazendo isso, ele estava negando categoricamente. As pessoas estavam incomodadas e reclamando e se perguntando quem está fazendo isso. Aqueles que suspeitavam dele diziam, na sua idade, você deveria dar descarga depois de usar o banheiro, e ele ria das pessoas. Frequentemente ele estava insultando as pessoas por repreendê-lo, mas no fundo de seu coração, ele sabia que era culpado. Quando ele morreu, ele se encontrou dentro deste lugar e sua parte inferior estava dentro de excremento quente que o estava queimando. Havia um cheiro horrível aqui. Vermes o estavam mordendo. Quando nos afastamos dele, vi um homem dentro de uma cova. Eu vi que havia marcas de notas escritas em todo o seu poço. Estava escrito, marcas gratuitas. O homem estava tentando sair do buraco, mas não conseguiu. Sua parte inferior estava dentro do poço, mas a parte superior estava fora. Vi que havia boletins que exigiam justiça. O homem estava pedindo a misericórdia do Senhor. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só estava tentando fazer o bem às pessoas e aos que foram reprovados nos exames. Eu dei notas grátis para ajudá-los a passar. Sua palavra diz que devemos fazer o bem às pessoas. O Senhor disse, os pais pagaram as taxas escolares para a educação de seus filhos, mas você falhou em ensiná-los corretamente. Como resultado, eles não podem passar nos exames sozinhos. Eles estão reprovando nos exames, mas você está dando a eles notas grátis que eles não merecem. Como consequência, você tem jovens com boas notas, mas cabeças vazias.
Seu julgamento foi decretado. É muito tarde para você. O homem disse: Senhor, a tua palavra diz que devemos fazer o bem. O Senhor disse: a educação é sagrada e a inteligência é preciosa. Esse homem ficava dizendo: eu ajudei essas crianças. O Senhor disse: seu dever era instruir as pessoas a não lhes dar notas grátis. Você destruiu a educação das crianças. Eles se mudaram de uma aula para outra, mas não mereciam. Em sua cova, havia relatórios, boletins